Boa tarde, Jesus. Boa tarde. Pai, obrigado pelo Senhor ter me chamado de manhã. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado por tudo que eu já fiz hoje. Obrigado, viu, Pai? Pela minha saúde, a minha proteção. Obrigado, Jesus, por tudo que eu sou. Obrigado. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, e os bons irmãos de Luiz que está aqui, o grande axé para todos vocês. Que Jesus abençoe a mim, a meus filhos, a meus netos, protege, livra de todos os perigos, de toda seta do inimigo, que o Senhor livre, meu Pai. Eu vou dar uma boa tarde àqueles que estão em casa. Boa tarde, pedra preciosa, todos que estão no trabalho. E meu boa tarde àqueles todos que estão em casa. Meu boa tarde a todos que estão no leite dos hospitais, Jesus. Meu Deus e meu Pai, protege eles. Meu boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil, nossos brasileiros e as nossas brasileiras, com todo carinho, respeito e amor por vocês. E boa tarde fora do nosso Brasil, porque lá é outro horário. Boa tarde por tudo que eu sou. Que Deus me acordou, que eu estou suspirando, que eu estou gravando, eu estou trabalhando. Eu só tenho que agradecer a Deus dentro da minha casa. Então, a gente deve agradecer a Deus. E eu vou pedir a vocês que estiver viajando, não beba e não corra, porque a gente vê tanto o povo bebendo, dirigindo, e não é por aí, gente. Não é por aí. Que não beba para dirigir. Se beber, não dirige. Durma, descanse. Quando tiver bom, pega seu carro e dirige. Vai chegar no lugar que vocês querem chegar. Ô menina, abaixa aí que tá dando aqui. Se dirigir, dirige por vocês e pelos outros que tá do lado. Porque tem tantos que não dirige pelos outros e por você. Aí acontece os acidentes, porque tem muitos que estão na pista que não respeitam os outros. E não é por aí. Aí bota a vida própria em risco e a vida que está aqueles outros da pista dirigindo coloca também em risco. A família que está dentro do carro, os filhos, esposo, papai, mamãe. E eu peço, se beber, não dirige e não corra, porque no lugar devagar você vai chegar aonde você quer. Mas se for correndo, talvez não chegue lá aonde vocês querem. Esse é o conselho que eu deixo para todas as pedras preciosas. Que Deus abençoe vocês. Que leve você no lugar que vocês querem chegar, que Jesus entre dentro do seu carro e dirige por você. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso por vocês. Porque Ele faz comigo, Ele faz com os outros. Então, com vocês, Jesus, Ele vai fazer isso aí. For sair de casa, reze antes de sair. E fala, Jesus, meu Pai, vamos mais eu, segurando nas minhas mãos, e volte comigo. Faça isso. Que vocês vão ver
a alegria, a paz, a esperança de tão gostosa que Jesus vai lhe dar. Gente. Jesus, ele vai lhe dar, porque você merece. Você é um filho de Jesus Cristo, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Você é filha de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Pai, lindo e maravilhoso que é Jesus Cristo, na sua vida e na minha vida. Então, vá com atenção, dirige com Jesus. Você fala, Jesus, senta aqui no banco, mas bora dirigir meu carro. Dirige eu a minha vida, a vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, minha mãe. E todos que estão na pista, Jesus. Aí você vai do lugar que você quer, porque Jesus está aí com você. Jesus, ele vai com você, ele volta com você e ele fica com você. Coisa melhor que tem é Jesus. Não tem outra coisa mais linda do mundo na nossa vida sem Jesus. É com Jesus que é lindo, maravilhoso na nossa vida. Não tem uma pedra mais linda. É só Jesus que é o mais lindo. Ele é fofo, ele é lindo, com todo carinho, com todo respeito pelo nosso Pai verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, se pegue com Jesus. Não abra mão de Jesus. Reze para Ele, peça a Ele. Jesus, entra dentro da minha casa. Jesus, bora para o meu trabalho, mais seu, e volta comigo, Jesus. Jesus, fica comigo, toma conta de meus filhos, do meu neto, minha casa. Jesus, abençoe meu pai, minha mãe. Abençoe o meu casamento. Abençoe meus trabalhos. Me dê força, coragem, saúde e proteção. Porque o que a gente precisa é isso. E Deus vai lhe dar. Porque Ele dá para você, Ele dá para mim, Ele dá para nós todos. Uma coisa que eu sempre, do lugar que eu vou, eu rezo antes. Eu rezo de manhã cedo, meio dia e à noite. Tudo que eu faço é com muito amor, carinho e respeito pelo nosso Pai. Porque Ele é quem dá a vida para nós. Ele é quem faz a gente suspirar. Ele é quem dá a vitória para nós todos. Ele é que traz a saúde para nós todos. Ele é que sustenta a gente nos braços dele. Ele é que traz o amor, a felicidade, a saúde e a proteção da gente. Sem Jesus, nós não estaríamos em lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Tudo com Jesus, nada sem Ele. O Senhor é nosso pastor e nada faltará. Coloque isso dentro da sua mente e nunca tire. O Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Olha, esses anos todos, milhões de anos já, né? Porque eu já estou com 50 e tanto. Eu vou falar para você a verdade. Tudo que eu faço, primeiramente vem Jesus. Eu converso com Ele. Eu converso com Jesus. Você acredita? Pode acreditar, juro por Jesus. Ele sabe. Tudo que eu vou fazer, eu coloco Jesus primeiro.
E eu falo, posso até passar por um momento difícil, porque a vida da gente é altas e baixas. Mas uma coisa que eu nunca na minha vida, eu nunca fiz e nem vou fazer. É primeiro de tudo da minha vida, na minha casa, nos meus filhos, meus netos, consulete e tudo, primeiro vem Jesus. Eu falo com ele, eu converso com Jesus, eu explico para Jesus o que eu quero, o que ele vai me dar e ele me dá. Você pode ter certeza absoluta, eu nunca pedi uma benção a Jesus que ele não me dê. Todas as bênçãos ele me devolve, ele dá para eu. É por isso que eu tenho esse poder, essa benção, esse carinho, esse amor que eu tenho com Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque logo ele me gerou do ventre da minha mãe. Me trouxe o mundo e está comigo até o dia que ele conceder. Então, se está passando alguma coisa de raiva, desgosto, magia, praga, usura, inveja, depressão, ansiedade na sua vida, ou pode ser qualquer outra doença, não deixe se bater. Não fique zangado. Primeiro você vai colocar tudo nas mãos de Jesus. E vai falar assim: meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Coloque esse mantra para você ver. Juro por Jesus, o que eu estou falando aqui é correto, é o certo. E Jesus, quando você falar, o Senhor é o meu pastor e nada faltará, ele vai buscar tudo que você queira. Mas peça as bênçãos, coisas boas que Jesus devolve para você, que ele traga para você. Não peça a Jesus pelo mal dos outros, para desejar mal para os outros, nem para ninguém. Peça a sua vitória, peça a sua saúde, a sua proteção, os seus anos de vida, muitos anos de vida. Isso aí, ele devolve para nós, ele traz para nós. Tem gente que me procura e fala comigo, eu estou passando isso e isso, e preciso da sua ajuda. E eu vou, peço a Deus e ele devolve, ele dá a benção para aquela pessoa. Eu rezo daquela pessoa, a pessoa fica, poxa, não sei como, que de repente eu estava desse jeito e eu estou desse jeito agora, na paz de Deus. Sabe por quê? Porque é a missão que Deus me deu, que eu rezo pelos outros, e a vitória vem, porque quando a gente está rezando em oração com Jesus, as coisas boas vêm. E desaparece as coisas ruins. Você deita do seu cabeceiro, na sua cama, pensa que está no paraíso. E está no paraíso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tem gente que chega assim para mim, a senhora não tem problema? Todas as vezes que eu chego aqui, a senhora está desse jeito, boa, bom amor, desse jeito que a senhora está, alegre, sorrindo, beleza, o rosto bonito, o brilho. Eu falo, com meu Jesus, eu não tenho nada de ruim. Eu só tenho que agradecer todas as bênçãos que eu peço a Deus, ele me dá. Tanto para mim, como aqueles que pedem a vitória, a reza, a cura e a paz. Tá entendendo, gente? Ontem mesmo eu cheguei, tomei meu banho, descansei, jantei
e deitei. Parece que eu estava no paraíso com Jesus. E como eu estava. Sono gostoso, a cabeça leve, o corpo bonito, lindo, leve, sem preocupação. Tá entendendo, gente? Eu estava me crotando no paraíso junto com Deus. Todo mundo tem problema. Mas se fazer isso que eu estou falando, rezar, chegar perto de Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e deixe que Deus vai resolver. Descanse em paz. Porque tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, Ele traz as bênçãos e a vitória para nós. Mas para isso tem que acreditar. Se você não acredita, não tem nada pronto. Não tem nada feito. Você tem que acreditar que Jesus existe. Que Jesus está na sua vida e na minha. Que você é o filho de Jesus, que eu sou o filho de Jesus, eu sou. Mas para isso, nós temos que chegar nos pés de Jesus, pedir, explicar e agradecer. Que você recebe as bênçãos, mas você não agradece. Então Jesus fica triste com isso. Ele fica triste. Tá entendendo? Jesus, ele fica triste. Não é por aí. Então, peça aos bons irmãos de luz que estão aqui, com todo carinho, com todo respeito, porque ele ajuda a gente, ele caminha com a gente. Tudo, Jesus, eles dão, os irmãos de luz e nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós pedimos, que é a obrigação da gente, falar com Deus, conversar com Deus, conversar com os irmãos de luz, explicar para os irmãos de luz a precisão que a gente quer. Mas também tem que agradecer os irmãos de luz e agradecer a Jesus. Colocar em cima de tudo Jesus Cristo, nosso Salvador. Colocar em cima está Jesus e está os irmãos de luz. Eles não vai deixar, você vai pedir e eles não vão dar a benção. Ele vai dar sim, porque vocês é filho de Jesus. Nós somos filho do nosso Pai, Criador do céu e da terra. Nós somos filho de meu pai Oxalá Babá, de meu pai Ogum, meu pai Xangô e meu pai Oxóssi Caçador. Aí vem a avalanche de luz preto velho, lindo, maravilhoso, avalanche de seu pé na branca, avalanche do Zerê, o povo cigano, os marinheiros, as moças d'água, a minha mãe Oxum, minha mãe Manjá, minha mãe Nhansã e minha avó Naná, e a avalanche de Pombagira e Ixô. Então, se pegue com Deus, fale com Ele, abra a boca, abre seu coração, a sua mente e fale, explique para Deus o que é que você quer, porque Ele vai trazer as vitórias, as bênçãos todas do céu para você. Jesus é o nosso protetor. Sem Jesus, nós não estaríamos nem aqui, nem tinha nascido. E nós não é ninguém sem Jesus. Eu sou essa mulher porque eu tenho Jesus. Se você é esse homem, essa mulher do outro lado, é porque você tem Jesus. Jesus, ele abre as portas
para vocês entrar, para nós entrar, as portas grandes, bonita, boa, para nós entrar. E ele ainda fala, minha filha, abri essa porta para você entrar. Porque aquela ali não dava mais para você, porque era pequena, não ia colar com você lá dentro. Então, o que é melhor, Jesus dá para os seus filhos. Nosso Pai gente, não tem nem palavra. Não tem palavra de tão bom, de tão doce, de tão lindo. Você olhou para o céu hoje? Você olhou para o céu? Você olhou para a lua? Você olhou o sol nascendo? Saia fora quando o sol vai nascer, 6 horas, e fale, Jesus, mas que sol bonito. O raio lindo, maravilhoso, aquele sol gostoso, lindo. Bem assim, Jesus vai fazer, quando o sol nascer, ele vai nascer dentro de você, dentro dele. Ele vai nascer aquele sol gostoso, aquele brilho, aquela coisa mais linda que Jesus faz nascer o sol. A lua, você olha que a lua tá bonita, linda, maravilhosa. Ela careia tudo, de lá do céu ela careia tudo aqui na terra. Você acha até uma agulha no meio da estrada do terreiro. Por que será? Parou para pensar? Por causa de Jesus. É Ele que faz. É Ele que trouxe a lua. Você olhou lá fora? Você olhou o céu hoje como tá azul, bonito, o céu todo limpo? É aonde Jesus está. Ele fez o sol bonito, o céu, as estrelas. Você olhou? Olhe para o céu e fala, Jesus, obrigado por esse céu tão bonito. Obrigado por essa terra bonita. Porque a terra é boa. Não tem terra ruim aqui no nosso Brasil, nem fora do Brasil. O que é ruim, eu vou lhe falar agora. Sabe o que é, gente? É as pessoas que fazem maldade para os outros, irmão. E aí, um ataca pedra, outro ataca pedra, espinho, e se forma uma coisa ruim. Fazendo mal para os outros. E fazendo mal próprio para ele mesmo. Fazendo uma casa de aranha para ele entrar dentro e não sair. Tá entendendo? Mas a terra da gente aqui é boa. Porque foi Jesus que fez. Tudo que vem de Deus é bom. Só é ruim, acabei de falar, é as pessoas. Milhares de gente boa, mas também milhares de gente ruim. Que faz o mal pro outro, sem medir força, sem nada. Judia os outros, xinga, maltrata, mata, estrupa, tudo isso. Então, a notícia vai dando e ali vai passando para outros, e vai se tornar um Brasil mais triste para nós, cidadão e cidadona. Tá entendendo? É isso que fica ruim. Mas o servo de Deus, ele é bom. Mas tem um que não reza e não chega nos pés de Jesus. E aí vai fazer o mal para o outro. E não é por aí. Porque Deus não deixou ninguém para fazer mal para o outro. Deus deixou para amar, respeitar, ser respeitado pelos outros todos. Porque tudo aqui a gente é igual. Porque nós todos é filho de Deus. Todas as pedras preciosas que está aqui nessa terra é filho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu me chamo Alaíde, sou a bezedeira com muito amor e carinho e respeito por todos vocês. Se vocês quiserem uma cura, uma reza de dentro para fora, me procure. Estou pronta para lhe atender. Então fica com Deus,
que eu estou com ele e até amanhã, que Deus quiser, ele vai querer. O grande axé.